Vamos orar, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós cantamos aqui, Deus. Há no nosso coração uma sede, Senhor. Talvez de tantas coisas que a gente busca, Senhor, e cada vez mais um vazio enorme vai se formando no nosso coração, quando ele não é preenchido pela Tua presença. Mas essa manhã, Deus, nós estamos aqui no poço, desejando Te encontrar e ter a nossa sede saciada de uma vez por todas, Senhor. Faz isso conosco, Deus. Preenche todo o vazio dos corações. Preenche, Deus, toda a carência, toda a necessidade, de modo que a satisfação de tê-lo em nossas vidas, Senhor, seja a maior. Pai, nós precisamos do Senhor. Portanto, fala conosco, Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Nós precisamos ouvir a Tua voz, porque nós sabemos que a Tua palavra é de vida eterna, capaz de suprir qualquer necessidade, capaz de preencher qualquer vazio da nossa alma. Pai, nós precisamos do Senhor. Pai, nosso coração, como diz o salmista, está como terra seca, Senhor. Dá-nos de beber, Deus, nessa manhã, dessa água que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode se sentar, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz. Bom dia. Nós continuamos na nossa série sobre os encontros transformadores de Jesus. E a gente só começou essa série. Nós falamos dos 2 discípulos de João Batista que seguiram Jesus, lá em João 1. Domingo passado, o Márcio da Cru falou aqui sobre o encontro de Jesus com Nicodemos em João 3. E hoje a gente vai falar sobre esse encontro que é bastante especial, que é de Jesus com a mulher samaritana, em João capítulo 4. O texto é muito grande, então eu resolvi dividir essa mensagem em 2 partes. Então hoje a primeira parte nós vamos estudar do verso 1 até o verso 26 e domingo que vem o restante da passagem. Mas que Deus tenha misericórdia de mim, porque mesmo a primeira parte ela é bem extensa. Então eu peço a tua paciência de aguardar até o final. E pela graça de Deus nós chegaremos lá. Então João capítulo 4, dos versos 1 ao 26, e eu vou propor para você para a gente ler verso a verso e ir degustando essa palavra, porque é uma passagem muito, muito especial. É um encontro de Jesus tremendo aqui, com essa mulher naquele poço. A gente já cantou sobre isso, a gente já, de certa forma, vem falando dessa palavra durante esse culto todo. Então hoje a gente vai falar desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ela acontece num cenário de bastante tensão histórica. E já a gente vai comentar um pouco sobre isso, mas trata-se aqui de um judeu se encontrando com uma mulher samaritana. Os samaritanos, eles são descendentes de israelitas que permaneceram na terra depois do exílio assírio. Isso aconteceu 720 anos antes de Cristo. Eles ficaram na terra, então o rei assírio começou a trazer gente de outras nações, e essas pessoas de outras nações foram se relacionando com os remanescentes ali,
e se casando, tendo filhos, e esses filhos mestiços foram conhecidos então, e são conhecidos até hoje como os samaritanos. Eles aceitavam apenas o Pentateuco, talvez ali uma versão própria deles. Eles rejeitavam os profetas, que vieram depois do povo judeu. Então os samaritanos só entendiam que a palavra de Deus era o Pentateuco, e eles só seguiam essa versão particular deles. Eles então rejeitavam os profetas, eles adoravam no seu próprio templo, e esse templo era em Gerizim, não em Jerusalém. Então eles tinham algumas peculiaridades, algumas coisas que eram próprias somente dos samaritanos. E para os judeus, os samaritanos eram hereges, eram impuros. Os judeus não se relacionavam com eles. Eles evitavam ter contato com os samaritanos. E principalmente as mulheres. As mulheres então eram duplamente marginalizadas pelos judeus. E esse encontro de Jesus com essa mulher também tinha um simbolismo muito profundo aqui. É num poço. E o poço é um lugar de necessidade. Só vai no poço, ou só ia no poço, quem precisava pegar água para beber, ou para se alimentar, ou para alguma necessidade básica. Eu me lembro que quando eu era criança, eu morava num bairro e constantemente faltava água naquele bairro. E perto de casa tinha um rio. E esse rio era relativamente limpo. E era muito comum para mim ver as mulheres descendo a rua, era uma rua bastante íngreme, até o rio para pegar água, para cozinhar, para lavar roupa. E elas vinham com a lata na cabeça. Eram aquelas latas de 20 litros. Eu vi isso aqui em Londrina, quando eu era criança. Então era muito comum essa, e a minha mãe chegou a fazer isso também, ir no rio para pegar água, esquentar essa água, ferver a água para a gente poder consumir depois. Então poço é lugar de necessidade. E ainda mais esse poço. Esse poço era o poço de Jacó, né? Que apesar da sua... Tá saindo o som aí? Parece que deu uma piscada, dá, né? Beleza. E então esse poço ele tinha uma carga histórica, né? Ele era um poço sagrado para os judeus e era também para os samaritanos. Mas esse poço jamais poderia oferecer para aquela mulher o que ela realmente precisava. E ela vinha ali diariamente, todos os dias. Ela carregava o seu cântaro vazio, vinha até esse poço para encher um vazio que nenhuma água de nenhum poço, nenhuma água natural poderia alcançar. Mas Jesus, de forma proposital, ele resolve passar por Samaria. Ele estava saindo da Judéia rumo à Galiléia e necessariamente, uma necessidade geográfica, ele tinha que passar por Samaria. Mas, na verdade, a sua necessidade maior de passar por Samaria era uma necessidade missionária. Ele tinha uma missão. Ele precisava passar por lá. E eu quero começar pensando com você que onde a vida presa aos poços vazios do passado, Jesus sempre vem para oferecer uma vida. Mas não qualquer vida, uma vida que Ele mesmo promete, que é uma vida abundante, uma vida que satisfaz, uma vida que vale a pena ser vivida. Vamos ao texto então. Eu quero, como eu disse, propor para você, a gente vai lendo verso a verso, e eu dividi essa palavra em 3 pontos. O primeiro deles é sobre essa sede que o poço não pode satisfazer. Leia comigo então, por favor, João, o Evangelho de João, capítulo 4, versos 1 e 2. Começa dizendo assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos.
Então, o verso 1 e 2 aqui são um esclarecimento de João, o escritor do Evangelho, sobre uma declaração anterior que ele havia dado no capítulo 3 a respeito de uma fala de João Batista, que falava sobre Jesus e os seus discípulos que começaram a batizar muitas pessoas. E o texto vai dizer lá que todos iam até Jesus para serem batizados. E João Batista vai dizer aquela frase famosa que está lá no verso 30, quando ele diz assim: bom, Jesus está batizando, todos estão indo até ele, mas convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é a palavra de João Batista para os seus discípulos que diziam: olha, ele está batizando muita gente, todo mundo está indo atrás dele. Ou seja, o nosso público está diminuindo. E João Batista vai dizer: é assim que tem que ser. Convém que ele cresça e que eu diminua. É interessante notar aqui que há também um simbolismo presente sobre a água aqui. Também na conversa de Nicodemos, lembra? Quando Jesus diz para ele que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino. A água está presente na conversa dos discípulos sobre todos vão até ele para ser batizado. E agora a água volta a estar presente nessa conversa de Jesus com a mulher samaritana. Versos 3 e 4. Diz assim: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Jesus então está saindo do sul de Israel e ele está indo para o norte. Jesus percebe que a sua notoriedade ali, por conta dessa coisa toda, muita gente está vindo até ele para ser batizado, começou a chamar a atenção dos fariseus. E chamando a atenção dos fariseus, ele sabia que isso ia começar a ficar, essa atenção toda ia ficar cada vez mais voltada para ele. E assim ele decide sair da Judéia, porque ele sabia que essa notoriedade iria por um caminho não muito legal. Jesus sabia que quando vissem o seu poder, a sua influência, iriam entender, e de fato entenderam, que Jesus seria esse líder político, bélico. Que talvez esse era o homem que viria da parte de Deus para libertar Israel do domínio da escravidão. E Jesus não queria isso, então ele resolve sair dali daquela região e ir para o norte, e em sentido a Galiléia. O trajeto, então, como eu disse, necessariamente o faria passar por Samaria. Só que os judeus normalmente, quando viajavam do sul de Israel para o norte, eles literalmente andavam muito mais para desviar da Samaria. Porque passar pela Samaria significava ficar impuro. Porque de fato eles iam ter algum tipo de contato com os samaritanos. Mas Jesus não. Era necessário que ele passasse pela Samaria. Se a gente olhar um pouquinho para frente, lá em Atos capítulo 1, verso 8, a gente vai ver que Jesus vai transformar essa expressão, necessário passar por Samaria, como uma necessidade de expansão do Evangelho. Jesus, ao subir, dando talvez a sua última e mais importante missão para os seus discípulos, ele vai dizer: vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus inclui a Samaria na missão para os seus discípulos de expansão do Evangelho. Samaria sempre esteve nos planos do Senhor. Sempre. Judeus rigorosos, eles, como eu disse, preferiam fazer outra rota, porque essa coisa de passar por Samaria não era muito adequada para eles. Quem eram esses samaritanos então? Eu já falei um pouco sobre eles.
mas eu quero expor um pouquinho mais. Eles eram um grupo racial misto, como eu disse. Eles eram desprezados tanto por judeus quanto por gentios, então eles eram um povo muito discriminado. No domínio assírio, então, o rei trouxe povos estrangeiros, eles habitaram a região da Samaria e eles acabaram se casando com judeus remanescentes que ficaram na área, e aí nasce, então, essa geração de mestiços. A rivalidade entre judeus e samaritanos era tão grande que Joséfo relata uma coisa muito interessante. Ele relata assim que a batalha entre judeus e samaritanos durante o reinado de Cláudio, no século I depois de Cristo, foi tão intensa que eles tiveram que chamar soldados romanos para pacificar o povo, crucificando os rebeldes. Essa era a forma gentil dos romanos de pacificar. Está dando problema? Crucifica. Não é? É possível, então, que João esteja querendo aqui, com esse texto, fazer um paralelo, um contraste entre essa passagem com a mulher samaritana e aquela passagem anterior, com Nicodemos. Ele era um erudito, um homem respeitado, religioso, ortodoxo, teologicamente preparado. Ela é uma mulher inculta, sem influência, desprezada, conhecedor apenas da religião popular. Ele era judeu, um líder. Ela, samaritana, rejeitada moralmente. Mas os dois precisavam desse encontro com Jesus. Verso 5. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Sicar é provavelmente um vilarejo que hoje ainda está lá e se chama Ascar. José está sepultado ali perto, ainda existe lá um monumento da sepultura de José. Verso 6, ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. O poço também está lá até hoje. Ele é um poço bastante profundo, ele foi cavado, mas ele é alimentado por uma fonte subterrânea. E essa fonte jorra até hoje. Esse poço está lá numa cripta de uma igreja ortodoxa e é possível tirar água, e água boa, daquele poço até hoje. Dá para acreditar numa coisa dessa? Depois de uma caminhada longa, provavelmente um dia quente, meio-dia, Jesus mostra a sua humanidade. Ele está cansado. Ele está realmente cansado e com sede. E aí ele resolve sentar na beira daquele poço. É interessante esse contraste aqui da divindade e da humanidade de Jesus. Ele é Deus ao ponto de entender que a sua missão era passar por Samaria porque ele tinha um encontro agendado na eternidade com essa mulher. Mas ele também é homem de, depois de uma viagem longa, cansativa, sentir sede. Estar cansado, precisar parar um pouco. Versos 7 e 8 diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos não estavam ali. Eles tinham ido à cidade comprar alimentos. É aqui que o encontro acontece. Era mais comum as mulheres irem para um poço tirar água em grupo. Elas iam juntas, provavelmente ou de manhã ou final de tarde, quando o dia não estava tão quente, e elas iam juntas para tirar água. Mas essa mulher não. Essa mulher vai sozinha e ao meio-dia. Jesus, ele toma a iniciativa da conversa, ele pede água para essa mulher,
E isso aqui, só isso, já seria uma surpreendente ruptura de costumes, de cultura da época. Uma ruptura com a tradição, mostrando que o desejo de Jesus de alcançar, de salvar o perdido, vai além das tradições, vai além da cultura. A cultura não significa nada quando Jesus quer alcançar alguém. A tradição não significa nada quando Jesus quer salvar. Jesus puxa uma conversa com uma mulher samaritana sozinha num poço. O fato dos discípulos terem ido à cidade comprar alimento também é um indício aqui de uma ruptura com os costumes. Eles foram comprar comida numa cidade de samaritanos. Ou seja, se eles comessem a comida preparada pelos samaritanos, eles estariam impuros cerimonialmente. Mas isso mostra que eles não estão preocupados com isso, não. Jesus está preocupado em salvar as pessoas, não em se contaminar. Outra vez que Jesus vai falar sobre contaminação é quando eles estão comendo e aí os fariseus falam: você come sem lavar as mãos? E aí eu posso imaginar Jesus sendo muito gentil, mas ao mesmo tempo firme. Dizer, o que contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela. Porque brota do coração. O que contamina não é um alimento preparado por alguém que a gente julga impuro, mas é o coração endurecido para não perceber que são vidas que Deus deseja alcançar. Verso 9. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus. Ela estava perplexa aqui, estava até preocupada. Como sendo o Senhor um judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso, e aí o evangelista João vai explicar, né? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Para aquela mulher, a atitude de Jesus foi surpreendente. Ela falou, puxa, o que é isso? Você é judeu, está falando comigo. Judeus não conversavam com os samaritanos, especialmente se fosse mulher. E muito menos pediria para que ela desse água para ele beber do cântaro dela. Para ela, Jesus aqui é só um judeu. João vai enfatizar aqui que para os seus leitores que são não judeus, que judeus não se davam com samaritanos, porque para os judeus, samaritanos estavam num contínuo estado de impureza. Não tinha um momento que o samaritano pudesse ficar puro. Ele sempre estava impuro. O Carson, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que havia uma lei que refletia um sentimento popular existente havia muito tempo ali. No sentido de que, veja só, de que todas as filhas dos samaritanos menstruavam desde o berço. E por causa disso, elas estão perpetuamente em um estado de impureza. Porque você sabe que a menstruação para o judeu é um momento de impureza. Então, para eles, a mulher samaritana, desde o berço... Olha que nível absurdo de pensamento e de cultura popular que havia na época, ao transformar isso em lei. E dizer, olha, não fale, não toque, não pegue nada de uma mulher samaritana, porque ela está impura desde o berço. Era este o estado dessa mulher ao encontrar Jesus. Entendendo que aquele homem judeu jamais poderia falar com ela. O verso 10, Jesus responde. Então aqui a gente já começa num diálogo muito interessante de Jesus com a mulher. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva.
Jesus ele disse para aquela mulher que se ela soubesse quem ele era, ela é que iria pedir água para ele. Mas não qualquer água, água viva. Tem um duplo sentido aqui nessa fala de Jesus. Literalmente, a fala de Jesus se refere a uma água fresca, de uma fonte fresca. Mas João capítulo 7, versos 38 e 39, se você quiser virar suas folhas da Bíblia. Hoje foi pouco barulho, hein, de páginas. Lembra? Tragam a sua Bíblia no domingo que vem. Melhorou, deu para ouvir mais agora. Tiraram a Bíblia da bolsa. João capítulo 7, verso 38 e 39, diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí o apóstolo vai explicar. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O que é água viva então? É a presença do Espírito em mim e em você. Então Jesus está dizendo para aquela mulher, falou assim, olha, se você soubesse quem eu sou, você iria me pedir e eu lhe daria o Espírito Santo sobre você. Jeremias 2,13 nos revela uma coisa interessante também. O Senhor disse, através do profeta Jeremias, o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Jesus, nesse momento aqui, está reparando esse problema. O povo abandonaram a fonte de água viva para cavar os seus próprios poços, para matar sua própria sede, para suprir as suas próprias necessidades. E essa é a tendência do ser humano, desde sempre, de sempre querer buscar solucionar os seus próprios problemas. Mas Jesus está dizendo, a fonte sou eu. E se você quer resolver alguma necessidade sua, matar sua sede espiritual, é comigo que você precisa se encontrar. Ele é a fonte de vida e de água viva para nos saciar. Não a sede física, não, mas a sede da alma. E Ele é quem nos vivifica para viver essa vida abundante que só Ele pode dar. E só nele podemos viver. Verso 11 e 12. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde você vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Por causa do duplo sentido aqui da frase de Jesus, a mulher ela acha realmente que Jesus está falando de uma água fresca mesmo, de uma fonte fresca. Além do mais, Jesus ele não tem balde, ele não tem com que tirar a água do poço. E o poço era realmente fundo. O poço tinha mais que 30 metros. Hoje ele tem 30 metros, mas ele tinha mais. Mas a mulher ela está duplamente equivocada aqui também. A água viva que Jesus oferece, ela não vem de um poço comum, que se tira com um balde de água. Na realidade, é mesmo Jesus é mesmo muito maior que Jacó. Ela achava que Jesus aqui, por não ter balde, por não ter condições de tirar, falou assim, bom, ele deve estar se achando maior que Jacó, né? Porque Jacó foi quem cavou esse poço e agora ele está dizendo de uma tal água viva. Versos 13 e 14, Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a pergunta da mulher, ela é cética e com um certo desdém. Mas Jesus responde. Mesmo sendo um poço de Jacó, um poço sagrado, mesmo sendo tão grande como um dos patriarcas, a água provida dali, ela era capaz de matar a sede física só. E por um curto período de tempo. Logo, era preciso voltar lá e pegar. Agora, a água viva que Jesus dá, ela acaba para sempre com a sede daquele que a bebe. Porque essa sede, ela não é de água natural, mas é uma sede de Deus. A sede de Deus, a sede pelas coisas de Deus, a sede pelo eterno, ela é saciada com a pessoa de Jesus, pelo Espírito Santo. Então, desejos físicos, eles exigem satisfação rápida, repetida e repetida por muitas vezes. E nunca a gente vai se saciar plenamente. Então, se a gente tem sede hoje, nós vamos ter sede amanhã e depois de amanhã e assim até o dia que a gente morrer. Se a gente tem fome, a gente vai ter fome sempre. Mas Cristo, ele se torna uma fonte interna de vitalidade que satisfaz o coração, leva a felicidade e completa o nosso ser para sempre. No verso 15, a mulher disse: Senhor, quero que me dê então dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. A mulher, assim como Nicodemos, ela continua com o pensamento no plano natural das coisas. Como Nicodemos falou assim: mas como eu posso nascer de novo? Vou voltar para a barriga da mãe? Aqui na cabeça dela, bom, que coisa boa, não vou precisar mais vir aqui. Ela gostou da ideia de não ter que vir mais no poço e assim poupar o trabalho e o constrangimento de todo dia, de ter que sair de casa. Ela ainda não entendeu. Mas e nós? Nós já entendemos? A gente já leu e releu essa passagem inúmeras vezes. Já ouvimos inúmeras pregações sobre ela. Nós já entendemos? Até aqui no verso 15 ela ainda não entendeu. E eu e você? Quantas vezes a gente repete a jornada dessa mulher? A gente volta aos mesmos poços todos os dias do relacionamento, da necessidade de conquista, dos prazeres, da religiosidade, esperando que dessa vez que a gente veio mais uma vez no poço, dessa vez, finalmente a gente vai ser saciado. E, adivinha? A gente continua com sede. Jesus, ele oferece algo diferente aqui. Água que se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando nós bebemos dessa água, nós não precisamos mais voltar ao poço. Porque a saciedade é para sempre. O poço era só um meio, Jesus é o fim. A pergunta para mim e para você nessa manhã é: nós ainda estamos tentando tirar água de poços fundos? E que muitas vezes estão até secos? Ou a gente já bebeu da água da fonte da vida? O segundo ponto estão nos versos 16 a 19. Jesus agora ele muda de assunto de uma forma abrupta. Ele está disposto a atacar o problema e o problema real daquela mulher. No verso 16, Jesus disse: vá, chame seu marido e volte aqui. Quando ele percebe que ela só está
interessada ali no benefício de não precisar voltar mais no poço, Jesus resolve então ir direto ao ponto. A mulher, ela ainda não estava compreendendo quem era Jesus. Ela não estava compreendendo a natureza dessa água viva. E por essa virada no diálogo, Jesus ele indica que ela não havia entendido a real dimensão do seu próprio problema, da sua necessidade. A real natureza da sua sede. Jesus ele vai fundo na conversa agora. Quando ele diz, vai, chama o teu marido, a mulher responde nos versos 17. A mulher respondeu, eu não tenho marido. O verso 18 diz, Jesus então disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que disse é verdade. Não há condenação na fala de Jesus aqui, você percebeu? Jesus não está apontando o dedo e dizendo, olha, sua pecadora. Jesus fala apenas a verdade, e a verdade que liberta. Porque essa verdade é o ponto inicial da transformação dessa mulher. A sua vida agora, ela está descortinada. Não tem mais o que se esconder aqui. O motivo da sua vergonha agora está aparente. Eu imagino que para ela deve ter sido um choque ouvir isso de Jesus. O fato dela ter dito que não tinha marido era para evitar qualquer tipo de especulação de Jesus. Se Jesus entrasse, você não tem marido, mas o que foi que aconteceu? Coisa assim. Talvez aquele homem pudesse querer entrar um pouco mais e saber um pouco mais de detalhe. Então ela já diz, eu não tenho marido. É interessante como Jesus, de certa forma aqui, ele elogia a sinceridade dela quando ele diz, você tem razão ao dizer que não tem marido. Ao mesmo tempo que ele afirma que ela já teve 5. Ele respeita o fato dela dizer uma verdade. Mesmo que fosse legalmente possível na época, vamos dizer que essa mulher tivesse sido viúva por 5 vezes. O código rabínico que da época, ele só permitia que as pessoas, homens e mulheres, casassem 3 vezes apenas. Então vamos dizer, a gente não sabe o motivo pelo qual ela se casou 5 vezes, ou teve 5 maridos. Vamos dizer que legitimamente ela tivesse ficado viúva. Ela estava em desacordo com o código, porque eram 5. Mesmo então que fosse ilegal, ela tinha um problema moral aqui. O vazio da alma dessa mulher estava no fato de viver tentando ocultar o seu pecado. Ela vivia com um homem. Quando Jesus disse, o que você tem agora não é o seu marido, sem estar casada com ele. E isso era moralmente errado. E é até hoje. O casamento nos padrões bíblicos requer algum tipo de sanção oficial, que é o casamento no civil, e uma cerimônia pública, onde um homem e uma mulher se comprometem. Por isso que eu sempre digo para os casais que estão se casando, que o voto é a parte muito importante no casamento. Quando um se compromete com o outro. Eles se comprometem com as obrigações do casamento e a comunidade, os convidados que estão ali presentes, testemunham que um casamento começou. Então essa é a importância de um casamento registrado no civil e da testemunha pública da cerimônia. Verso 19 diz assim, então a mulher disse, agora eu sei que o Senhor é profeta. Antes Jesus era só um judeu, lembra? No início. Agora ela entendeu. Poxa, esse cara sabe demais. Deve ser profeta. O mínimo que a mulher quer dizer aqui é que o conhecimento preciso de Jesus sobre o seu passado prova que ele é, no mínimo, inspirado. Ele
ela percebe aqui que Jesus, ele tinha um conhecimento sobrenatural da sua vida. Era impossível aquele homem saber alguma coisa dela se não fosse por algum meio sobrenatural. A sua consciência foi agora ativada aqui. Ela passa de um nível de conversa para um nível espiritual. Uma conversa simplesmente carnal ali, para uma conversa num nível espiritual. O poço, então, meus irmãos, para aquela mulher, era um lugar de vergonha, porque ela ia ali escondida. Ela carregava relacionamentos fracassados, talvez. Escolhas erradas. Uma vida que ela sempre tentava esconder. Quando ela escolhe vir ao meio-dia. Jesus não a deixa permanecer nas sombras desse poço. Ele expõe o pecado, não para humilhar essa mulher, mas para curar e trazer vida nova para ela. Onde há verdade sobre nós mesmos, há libertação. Onde há graça, há transformação. Jesus, ele veio para nos dar vida. Ele veio para dar vida aos que estão mortos em seus pecados. Ele veio para mudar a sua história de uma forma completa. Sim, até aquela história que você esconde num lugarzinho mais secreto do seu coração. É o ponto de partida para a vida que Ele nos oferece. É descortinar aquilo que está escondido. O terceiro e último ponto é a vida, que é o novo local de encontro, que a gente vê nos versos 20 a 26. Então, por fim, a conversa vai mudar de rumo mais uma vez, e a mulher começa a tentar teologizar com Jesus. O verso 20 diz assim, ela muda. Ela sai desse assunto de marido, porque é um assunto meio desgastante. E ela diz assim, nossos pais adoravam nesse monte. Mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Eu fico imaginando Jesus olhando para a professora, olha só como você é, né? Tentando mudar de assunto de novo. Pera aí. É incrível como tem pessoas que não conseguem manter um diálogo espiritual ou religioso que seja com uma pessoa de confissão diferente sem trazer à tona coisas que são divergentes. Já viu isso? Você vai conversar com alguém que tem uma fé diferente, ou uma confissão de fé diferente de você, você vai pegar aquele ponto que é divergente. Eu tenho amigos muito queridos meus, que são presbiterianos. E nós nunca, jamais conversamos sobre os assuntos divergentes das nossas confissões. E a gente tem. Porque a gente sabe que se a gente resolver conversar sobre isso, o assunto vai tomar proporção e acho que provavelmente não vai acabar tão legal. Então a gente decide evitar esses assuntos. Eu tinha um amigo, não tenho, um amigo presbiteriano muito querido que ele sempre dizia para mim, falou, maior é o que nos une do que aquilo que nos separa. Então vamos falar sobre aquilo que nos une. E a gente podia sentar junto, muitas vezes, ele no seu piano, e eu ali com a minha Bíblia, a gente orava e cantava e adorava juntos, e a gente passava tempo juntos, assim, de qualidade. Judeus e samaritanos, eles reconheciam que Deus havia ordenado que procurassem um lugar e fizessem desse lugar o ponto de habitação de Deus. Deuteronômio 12:5 diz assim, o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. Mas eles tinham conclusões conflitantes sobre essa autorização de Deus. Uns achavam que era em Jerusalém, os samaritanos achavam que era em Gerizim. Os judeus
que aceitavam o resto do cânon em hebraico, e não só o Pentateuco como os samaritanos, entendiam que Jerusalém é o lugar, e foi ali em Jerusalém que Davi decide construir o templo. Mas os samaritanos que não criam nas cartas proféticas, eles entendiam que o lugar correto era Gerizim. Mas Jesus responde no verso 21, mulher, acredite no que eu estou te falando. Vem a hora e que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Jesus começa essa afirmação com um convite para a mulher acreditar de uma vez naquilo que ele está falando. E aquilo que ele está falando é uma verdade. Ele diz, olha, acredita no que eu vou te dizer agora. Que verdade é essa? A verdade que está chegando a hora em que Jesus vai inaugurar um novo período. Um período que não vai ser mais necessário nenhuma peregrinação para templo nenhum, lugar nenhum, para se adorar a Deus. Imagina você que as pessoas daquela época tinham que viajar para adorar a Deus. Esse tempo em Cristo seria abolido. Não seria mais necessário nenhum tipo de peregrinação. Isso, a adoração, poderia ser feita em qualquer lugar. Porque o Espírito de Deus habitaria em todo aquele que cresce nele. Em Cristo. E fossem feitos, então, filhos de Deus. E é interessante que Jesus, ele tem essa maneira peculiar, e aí a gente conserva isso até hoje, de chamar Deus de Pai. A relação não é mais com aquele Deus entronizado, de cabelos brancos, barbas brancas, com um olhar, com a cara sisuda, mas de Pai. Consequentemente, o povo de Deus reunido em toda parte passaria a ser o novo templo onde Deus habita. O verso 22 diz assim, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, como eu disse, os samaritanos só aceitavam os 5 livros de Moisés, a rejeição deles ao restante do Antigo Testamento os levou a uma adoração deficiente, uma adoração sem conhecimento, sem entendimento. É interessante que essa coisa da adoração sem entendimento, sem conhecimento, sem relacionamento de Deus de uma forma rasa, superficial, existe até hoje. O próprio Paulo fala dos fariseus em Romanos capítulo 10, no verso 1. Ele diz assim, eu oro para que eles sejam salvos. Vejam só, homens dedicados a Deus. Paulo dizendo, eu oro para que eles sejam salvos, porque eles têm zelo por Deus, mas sem entendimento. Eram pessoas que zelavam pelas coisas de Deus, mas sem compreensão de quem era Deus. Então é aquele relacionamento meramente religioso, litúrgico. E é assim que muita gente se relaciona com Deus até hoje. Religiosamente, liturgicamente, que peregrinam ainda das suas casas até o templo, todos os domingos, para adorar um Deus que não conhecem, para adorar um Deus com quem não tem o mínimo relacionamento. Versos 23 e 24, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração verdadeira, meus irmãos, ela ocorre quando o Espírito Santo que habita no crente leva o espírito humano a interagir com Deus pela sua palavra. Cada vez que eu e você abrimos a nossa palavra, a palavra de Deus,
lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos leva a adorar esse Deus que fala conosco através dela. Crendo que Ele está conosco, que Ele fala conosco. E mais do que isso, causa transformação em nós. É impossível, meus irmãos, que eu e você, ao sermos expostos à palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, não sejamos transformados. E a gente continue a viver como aquela mulher que vai ao poço todos os dias para saciar uma sede carnal, momentânea. A adoração externa que era caracterizada pelo templo da antiga aliança, estava agora em Cristo sendo substituída pela simplicidade, pelo privilégio do acesso ao Pai. Nós temos agora em Cristo acesso ao trono, à sala do trono, para entrar lá, como diz Hebreus, de forma confiada, sem medo, desejosos de encontrar com o Pai. Eu lembro de um livro que eu li há muito tempo, ele dizia sobre essa coisa de ir na casa do Pai, né? Eu me lembro que quando eu casei, eu ia na casa da minha mãe, eu tinha o cuidado de não abrir a geladeira dela, por exemplo. Eu já não morava mais ali. Mas eu estava na casa da minha mãe, né? Eu estava na casa dela, eu me sentia à vontade ali, mas eu tinha uma certa reverência. E aí ele diz no livro a mesma coisa, que quando ele chegava, quando jovem, na igreja, ele tinha a ideia, a visão de que o Pai estava lá, sentado à espera dele. E ele se alegrava com a ideia de encontrar com o Pai. Mas ele tinha a reverência. O Pai merece respeito. E eu achei interessante essa coisa da alegria, da informalidade de encontrar com o Pai, mas da reverência. De que o Pai está ali, eu o amo, eu gosto de estar com Ele, mas eu o respeito. E aí ele diz uma coisa simples, né? Que o autor do livro diz que usava boné, e quando ele chegava na porta da igreja, ele tirava o boné, porque ele ia se encontrar com o Pai. Aquilo para ele representava aquele encontro com o seu Pai. Efésios 2:18 nos diz assim: porque por meio dele, Cristo, ambos, gentios e judeus, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós não precisamos de sacerdote nenhum para se encontrar com o Pai. Você não precisa de pastor nenhum para se encontrar com o Pai. Você não precisa de igreja nenhuma para se encontrar com o Pai. Mas Deus nos dá a graça de termos irmãos em Cristo que compartilham da mesma fé para fazermos isso juntos. Para estarmos como irmãos na casa do Pai. Deus é Espírito porque seu ser não é material. O seu ser não é preso a um local físico. Por isso a gente não chama esse prédio de templo. Porque isso aqui é só pedra. Isso aqui é só matéria. E Deus não se limita a estar num lugar como esse. Ele é vida. E Ele é vida infinita, eterna e pessoal. Ao mesmo tempo que Ele é infinito e eterno, Ele é pessoal. A gente pode se relacionar com Ele de uma forma íntima, próxima. Por isso, o culto a Deus não pode ser limitado a um lugar físico. E a presença de Deus não pode ser percebida com os nossos sentidos. Essa coisa do sentir Deus. Você acha que Deus seria limitado ao ponto da gente sentir Ele com alguma coisa? Arrepiei, é Deus.
Tinha gente que falava assim, eu estou sentindo o cheiro de Deus hoje. Glórias. Não. Deus é mais que isso. Você crê. Você crê que Ele está presente. Você crê que Ele faz diferença na sua vida. Você crê que Ele agora, pela ação do Espírito, está tocando o coração de pessoas aqui. Amém? Verso 25. A mulher responde: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. E quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela está percebendo que o que Jesus está falando ali tem a ver com o Messias. Está começando a encaixar as coisas aqui. Ela havia aqui reconhecido o Senhor como um profeta. Mas ela sentia que essas verdades que ele estava dizendo só poderiam ser afirmadas por alguém que fosse mais do que um profeta. E ela procurava por essa pessoa. Em sua esperança, o Messias era o legislador perfeito, não um conquistador. Ele seria alguém que fosse o libertador político? Não. Ou alguma coisa nesse sentido. Mas ela percebia nele verdade, não domínio. Era uma bênção que ela associava à missão do Messias. E a declaração de Jesus a seguir, ela é única nos evangelhos. Só vai acontecer aqui. Verso 26. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Aqui Jesus confessa abertamente que Ele é o Cristo prometido. Jesus, Ele não costuma se identificar diretamente como o Messias. Porque se assim Ele fizesse, muitas pessoas iam pensar, e de fato pensaram, que Ele tivesse vindo trazer a libertação política e imediata para o povo de Israel. Mas talvez, por ela ser samaritana e eles estarem afastados de um centro judaico, talvez por isso Ele fez. Mas Ele escolhe uma samaritana, uma mulher, para dizer quem Ele era. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. O Deus eterno, encarnado em Jesus, escolhe Samaria, escolhe uma mulher para inaugurar o tempo em que a adoração seria pessoal, seria de relacionamento. O poço de Jacó era um lugar sagrado, como a gente já falou aqui. Monte Gerizim também era outro. Mas Jesus, Ele declara agora que Ele mesmo é o novo lugar de encontro com Deus. Você quer encontrar com Deus? Se relacione com Jesus. Se encontre com Ele. Não tem outra forma. Ele é a ponte. Não mais poços, não mais montanhas, não mais templos. É em Cristo. A vida de Deus habita em nós agora. Adorar em espírito e em verdade é participar dessa vida de Deus, é beber da fonte que Cristo é. O poço exigia que as pessoas voltassem. A vida de Deus em nós permanece para sempre. Jesus não está oferecendo um método melhor para buscar a Deus. Ele está oferecendo a vida de Deus pelo Espírito que habita em nós. Então, meus irmãos, a mulher ela chegou ao poço carregando o seu cântaro vazio, um coração mais vazio ainda, mas ela encontra alguém que viu além da sua máscara.
Ela viu além de um rótulo de samaritana, de marginalizada. Ele viu além do seu passado, um passado de vergonha. Jesus não oferece apenas água para ela, ele oferece uma vida nova, uma vida transformada. E uma vida que transforma a vergonha em testemunho. É interessante porque Jesus e essa mulher estavam sozinhos ali. O texto só chegou aos ouvidos de João e de João para mim e para você, porque provavelmente a vergonha dessa mulher, da vida passada dela, se tornou em testemunho. E a conversa que está registrada aqui, muito provavelmente ela mesma tenha contado. Porque ela sai dali e vai para a cidade, dizendo para as pessoas o que havia acontecido. Mas isso é conversa para o domingo que vem. Mas eu quero deixar uma pergunta para você e para mim também. Onde é que está o seu poço? Aquele lugar que você vai repetidas vezes para encontrar aquilo que só Jesus pode dar. Enquanto Ele está aqui, diante de você, oferecendo para que você beba da água viva. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. E assim como o Senhor saiu da Judeia, foi até Samaria para encontrar aquela mulher. O Senhor saiu do céu e veio até aqui para nos encontrar. Só um Deus maravilhoso, gracioso, é capaz de sair do seu trono, se despir da sua glória, se vestir de roupas de servo e habitar entre nós, para alcançar corações feridos, machucados, vazios, para nos dar da Tua vida, a vida que vale a pena ser vivida, a vida plena e abundante que só o Senhor pode dar. Que nessa manhã, Deus, o Senhor encontre corações assim, sedentos. E que em nome de Jesus, essas pessoas saibam quem é que está falando com ela. Não é o Rogério, mas é o próprio Cristo, falando pela sua palavra. Se você soubesse quem é que está falando com você, você pediria e eu lhe daria água viva. O meu espírito sobre você, o espírito que vivifica aquele que está morto nos seus delitos e pecados. Não perca a oportunidade, meu irmão, minha irmã, de saciar a tua sede em Cristo nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós, Deus, dessa água. Sacia a nossa sede, Senhor. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.